A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje é a lição 5, a promessa de salvação. O textuário vai nos dizer assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. A verdade prática nos diz assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Objetivos da lição: explicar biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa da salvação e refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. A introdução na revista nos diz assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. A palavra-chave é salvação. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar um ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a promessa da salvação. Subtópico 1, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números capítulo 21, versículo 4 ao 9, que trata de um ato simbólico que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu Filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa traz duas realidades: a de quem crê não será condenado, e a que de quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9, narra a história dos israelitas no deserto, quando, após reclamarem contra Deus e Moisés, foram punidos com serpentes venenosas. Para trazer a cura, Deus ordenou a que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse num poste. Qualquer pessoa que fosse mordida e olhasse para a serpente de bronze seria curada. Essa passagem simboliza a promessa da salvação de uma maneira poderosa. Assim como os israelitas foram curados ao olhar para a serpente de bronze, Jesus explica em João capítulo 3, versículo 14 e 15, que ele seria levantado na cruz da mesma forma, e todos que crescem nele receberiam a vida eterna. A serpente de bronze aponta para a obra redentora de Cristo, que oferece cura e salvação a todos que olham para ele com fé. De forma prática, essa história nos lembra que a salvação vem pela fé e não pelas nossas obras. Assim como os israelitas não podiam se curar sozinhos, nós também precisamos confiar em Jesus, que nos traz a cura espiritual e a promessa da vida eterna.
Subtópico 2: a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação, propriamente dita, tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. A obra de salvação é o plano de Deus para resgatar a humanidade do pecado, da condenação eterna, trazendo-nos de volta a um relacionamento correto com Ele. Essa obra inclui várias etapas que revelam o amor, a justiça e a graça de Deus, e culmina na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A salvação começa com Deus, que em sua misericórdia toma a iniciativa de salvar o ser humano, mesmo antes de nós o buscarmos. Ele enviou Jesus ao mundo para nos salvar do pecado. A base da obra de salvação é o sacrifício de Jesus na cruz. Ele tomou sobre si os castigos pelos nossos pecados, oferecendo perdão e vida eterna a todos os que creem nele. Para receber a salvação, a pessoa deve se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A obra de salvação não é apenas um evento isolado, mas um processo contínuo de transformação e restauração que envolve a ação de Deus e a resposta do ser humano. Subtópico 3: o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus jamais perecerá eternamente. Isso nos dá uma visão prática de como a salvação funciona. Jesus pagou o preço pelo pecado que separava a humanidade de Deus. Ao se entregar na cruz, ele assumiu as consequências dos nossos pecados, satisfazendo a justiça divina e restaurando a comunhão com Deus e o homem. Assim, como alguém que resgata ou paga um preço por uma dívida, Jesus é o nosso soter, porque ele pagou com sua própria vida para redimir do pecado. Ele tomou o nosso lugar. Como pecadores, éramos destinados à morte espiritual, mas Jesus, o inocente, morreu em nosso lugar. De forma prática, isso significa que a condenação que era nossa foi colocada sobre ele. Jesus não apenas nos salva do pecado no momento da conversão, mas continua nos guiando e fortalecendo ao longo da vida cristã até o dia da glorificação. Essa salvação é recebida pela fé em Jesus e o efeito prático disso é que podemos viver livres da condenação, seguros no amor de Deus e com a certeza de que temos a vida eterna com Cristo. Sinopse do tópico primeiro diz assim: a salvação é um precioso presente de Deus para todos que creem em Jesus, seu Filho. Tópico 2: a natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Subtópico 1: justificação.
Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus de todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Basicamente, é o ato pelo qual Deus declara uma pessoa justa ou inocente perante ele. Isso não ocorre por causa de algo que a pessoa fez, mas exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. A justificação é um presente de Deus que é dado de graça, sem que a pessoa tenha que ganhar isso em suas obras, boas ações. No momento em que alguém crê em Jesus, sua fé é creditada como justiça. A culpa dos pecados é removida e essa pessoa é vista como justa diante de Deus, porque Cristo tomou sobre si a punição pelos pecados na cruz. Imagine que alguém tenha acumulado uma dívida enorme, impossível de pagar, e de repente outra pessoa vem e quita essa dívida em seu lugar. É assim com a justificação. O pecado é como uma dívida espiritual que nunca poderíamos pagar por nós mesmos, mas Jesus, ao morrer na cruz, pagou essa dívida em nosso lugar. Ao aceitarmos isso pela fé, somos justificados diante de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Por exemplo, o ladrão na cruz que se arrependeu e pediu a Jesus que lembrá-lo no paraíso. Não fez nada para merecer o perdão, mas foi justificado instantaneamente pela sua fé. A justificação é, portanto, uma demonstração da graça de Deus e seu amor por nós, sendo o início da transformação espiritual na vida de um cristão. Subtópico 2: regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João, capítulo 3, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. A regeneração é o processo espiritual em que Deus transforma a vida de uma pessoa, dando-lhe uma nova natureza. Quando alguém entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo atua, trazendo uma mudança interna profunda, conhecida como novo nascimento ou nascer de novo. Isso significa que o antigo modo de vida, dominado pelo pecado, é deixado para trás e uma nova vida em obediência a Deus começa. Pense em uma lagarta que se transforma em uma borboleta. Antes de passar pela metamorfose, a lagarta vive de forma limitada, rastejando. No entanto, quando ocorre a transformação, ela se torna uma borboleta adquirindo uma nova forma de viver, livre para voar. Da mesma forma, a regeneração transforma espiritualmente a pessoa. Ela passa de estar preso ao pecado para uma nova vida de liberdade e comunhão com Deus. Um exemplo bíblico é o apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, ele perseguia os cristãos, mas após seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, Paulo foi completamente transformado. Ele passou de perseguidor a pregador do evangelho, evidenciando a regeneração que ocorreu em sua vida. Então, a regeneração é o começo de uma nova jornada de fé, onde a pessoa começa a viver de acordo com a vontade de Deus, movida pelo poder do Espírito Santo. Subtópico 3: a santificação.
A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. A santificação é um processo contínuo pelo qual Deus molda os crentes para serem mais parecidos com Cristo, afastando-os do pecado e levando-os a uma vida de santidade. É o desenvolvimento do caráter cristão após a regeneração. Enquanto a regeneração é um evento único, a santificação ela é progressiva, ocorrendo ao longo de toda a vida do crente. Quando uma pessoa é salva, ela ainda não é perfeita. A santificação é como um treinamento que Deus realiza dentro de nós para que possamos crescer em pureza, amor, bondade, todas as características que refletem o caráter de Cristo. Esse processo envolve escolhas diárias, arrependimento e esforço para viver de maneira que agrada a Deus com a ajuda do Espírito Santo. Imagine um escultor trabalhando em uma estátua de mármore. A pedra bruta tem potencial, mas precisa ser trabalhada. Da mesma forma, quando somos regenerados, ainda temos hábitos e atitudes que não refletem o caráter de Deus. Durante a santificação, o Espírito Santo vai esculpindo, moldando nosso comportamento, pensamentos e ações para nos tornar mais parecido com Cristo. Um exemplo bíblico é Pedro. No início, ele era impulsivo e até negou Jesus, mas com o tempo e sob a orientação do Espírito Santo, ele se tornou um líder sábio e corajoso na igreja primitiva, demonstrando um processo de santificação, transforma. No início, ele era impulsivo e até negou Jesus, mas com o tempo e sob orientação do Espírito Santo, ele se tornou um líder sábio e corajoso na igreja primitiva, demonstrando como o processo de santificação transforma alguém. A santificação é, portanto, um processo contínuo de crescimento espiritual que exige esforço, dependência de Deus e um desejo de viver conforme a vontade de Deus. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra: justificação, regeneração e santificação. Tópico 3: promessa e perseverança na salvação. Subtópico 1: a base da promessa de salvação é Cristo. João capítulo 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo e isso é possível por causa da obra consumada no Calvário. A Igreja de Cristo, ela é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus, e essa união é para todos os povos. Efésios capítulo 1, versículo do 9 ao 10 fala sobre o plano de Deus reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Isso significa que o propósito de Deus é unir todas as nações e pessoas em um único corpo através de Jesus. É a inclusão de todos os povos. A igreja não é formada por um grupo específico de pessoas ou por uma nação, mas por aqueles de todas as culturas e origens que aceitam o Senhor Jesus. Isso cumpre a promessa de Deus a Abraão de todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Independentemente da diversidade,
Todos os crentes estão unidos em Cristo, formando um corpo espiritual. Essa verdade elimina divisões e traz um senso de irmandade entre os cristãos no mundo. É uma missão global. Esse princípio motiva a missão da igreja de levar o evangelho a todos os cantos da terra, sabendo que a salvação e o amor de Cristo são para todos os povos. Essa visão universal da igreja, ressalta a importância da inclusão da unidade de Cristo, chamando pessoas de todas as nações para participar do plano redentor de Deus. Subtópico 2, a apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la, e também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. A salvação não é incondicional, porque ela exige uma resposta de fé e arrependimento das pessoas. No Novo Testamento, Jesus deixa claro que, embora a salvação seja oferecida a todos, nem todos a aceitam ou a desejam. Em João capítulo 3, ele diz que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois rejeita a luz. Essa passagem sugere que as pessoas podem resistir à salvação por causa de sua própria incredulidade e apego ao pecado. Deus oferece a salvação como um presente. Mas assim como qualquer presente, ela precisa ser recebida. Se alguém escolhe não receber, ou seja, não crê em Jesus, está resistindo à salvação. É como se uma pessoa estivesse se afogando e alguém jogasse uma corda. Se ela não pegar a corda, ela não será salva. Não por falta de oferta, mas por recusar a ajuda. Portanto, a salvação exige uma resposta de fé. A Bíblia ensina que essa resistência pode vir da escuridão do pecado, onde as pessoas preferem seus próprios caminhos a seguir a verdade de Cristo. Subtópico 3, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como o seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. O ensino bíblico do Novo Testamento sobre a morte do crente afirma que, ao passar pela morte, o salvo está imediatamente na presença de Cristo. Isso é baseado em passagens como Filipenses capítulo 1, versículo 23, onde Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que diz que preferíamos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quando um cristão morre, sua alma não entra em um estado de sono ou espera, mas está instantaneamente com Cristo. Isso nos dá conforto e esperança de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida com Deus. Essa promessa traz paz às famílias e amigos, pois eles sabem que o ente querido que morreu em Cristo
já está na presença de Deus, sem mais dor ou sofrimento. Viver com essa certeza permite o cristão encarar a vida com esperança, sabendo que a morte física é apenas uma passagem para uma vida plena com Cristo. Assim, essa verdade bíblica molda a maneira como o cristão lida com a morte e vive com propósito, confiando que, ao morrer, estará imediatamente com o Senhor. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: o nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. A conclusão na revista nos diz assim: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se Ele não voltar. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.